Olá, amigos. Eu, Rosalina Santos, mais uma vez aqui no nosso canal do YouTube, aqui no Facebook, no Instagram, para estar falando mais uma vez da palavra de Deus. É o maior privilégio que nós temos, a maior riqueza que nós temos de poder falar, explanar essa palavra tão perfeita e tão maravilhosa que é a palavra de Deus. Então, hoje eu quero falar de 3 pilares que quando você e eu colocamos nossa vida sobre esses 3 pilares, a nossa história muda completamente. Dentre todos os outros ensinos da palavra de Deus, todos os conselhos para o nosso bem-estar, para nós vivermos uma vida feliz, são muitos e muitos. Eu quero parar aqui hoje em 3 pilares que faz a sua vida e a minha vida romper, fazer diferença quando nós firmamos nesses 3 pilares. Então, eu quero ler no Salmo 1, o versículo 1 e 2, que diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Eu vou parar aqui nesses 2 versículos e nos outros vídeos continuaremos os demais versículos. Então, quando eu leio aqui na palavra de Deus falando que bem-aventurado o homem, ele está se referindo ao homem e à mulher. Então, bem-aventurado o homem, bem-aventurado a mulher, bem-aventurado o jovem, bem-aventurada a criança, bem-aventurado o idoso, né? Ele está falando de uma pessoa que é feliz. Feliz é o homem, feliz é a mulher que não anda no conselho dos ímpios. Feliz, às vezes a gente pensa, o que é uma pessoa feliz? É uma pessoa que vive alegre, não aquela alegria superficial, mas a alegria verdadeira que a palavra de Deus traz para nós, e ela nos garante, se nós andarmos em conformidade com o que está escrito nela, ela nos garante, ela não falha, ela não tem prazo de validade. Todo o tempo, durante toda a vida que nós colocarmos nossa vida em prática dessa palavra, nós seremos uma pessoa feliz. Por que às vezes nós não somos por completo? Porque nós damos as nossas escorregadas, né? Nem sempre firmamos na palavra. E a palavra felicidade, para nós, ela é uma palavra descrita para nós vivermos uma vida em abundância. A palavra felicidade, feliz o homem, feliz a mulher, está se referindo a uma pessoa com vida abundante. E essa vida abundante, Jesus nos garantiu ela. Uma vida abundante, uma vida feliz, ela não depende do que eu possuo, do que eu faço ou do que eu tenho, mas sim do que eu sou e quem eu sou. Quem é você? Nós somos criados e recriados em Cristo Jesus para sermos filhos de Deus. João 1:12 diz que nós que o recebemos como nosso Senhor e Salvador, foi nos dado o direito de nos tornarmos filhos de Deus. Então nós somos filhos de Deus. Filhos de Deus com direito a uma vida feliz, uma vida bem-aventurada. E essa felicidade, ela não é daqui de fora para dentro. É ao contrário, ela é de dentro para fora. A felicidade, ela está aqui dentro. Ela está aqui numa alma resolvida, uma alma sarada. Uma alma que está em processo de cura, mas está abraçando a cura, está abraçando a saúde espiritual. Então essa felicidade, ela é de dentro para fora. E de dentro para fora nós vamos manifestar o que nós somos, que é filhos de Deus. E como filhos de Deus, o Salmo 1 diz que nós somos felizes quando nós não andamos no conselho do ímpio. O conselho do ímpio está em toda parte. A televisão dá conselho de ímpio. As telenovelas mundanas dá conselho de ímpio. E quando nós não andamos conforme esses conselhos, nós somos felizes, em nós é realizado o querer, a vontade de Deus, os nossos sonhos são realizados. Em Provérbio, diz assim: filho meu,
Se os pecadores querem te seduzir, não o consintas. Se os pecadores querem me aconselhar, querem me seduzir às práticas contrárias à palavra de Deus, eu não posso consentir. Então, eu não aceitando o conselho do ímpio, eu não ouvindo, não andando conforme o que o ímpio me orienta, mas andando conforme o que a palavra de Deus me orienta, aí sim eu estou entrando no processo da felicidade. O versículo ainda no versículo 1 diz: e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Escarnecer é a mesma coisa que zombar. Quando nós não assentamos na roda dos escarnecedores, nós não estamos de acordo com aquelas pessoas que vivem zombando do outro, que vivem fazendo piada do colega, do amigo, do irmão. Nós não podemos misturar, não é porque nós somos melhores, não. É porque existe aqui um conselho, existe aqui na palavra de Deus uma direção para nós não misturarmos com essas pessoas que vivem ridicularizando os outros, que vivem humilhando as pessoas, que vivem fazendo bullying, né? Colocando apelido nas pessoas. Quando nós afastamos desse grupo de pessoas, nós estamos entrando num processo de receber e de viver uma vida feliz aqui na terra. Quando nós afastamos daqueles que escarnecem, daqueles que debocham, daqueles que humilham, daqueles que causam desprezo nas outras pessoas, quando nós não entramos por esse caminho, nós estamos no caminho de uma vida feliz. O escarnecedor, ele não atende à repreensão, ou a pessoa pode repreender ele, que ele não dá ouvidos, ele não obedece, porque o coração dele, o caráter dele, ele inclina para a maldade, fazer a maldade com os outros através da língua, da boca. Então, Provérbios 13:1 diz que não adianta você aconselhar o escarnecedor, que ele não ouve. Jesus foi escarnecido. Os fariseus, os anciãos, os escribas escarneciam de Jesus. Por quê? Por causa da inveja. Todo escarnecedor é invejoso. Todo escarnecedor, ele não tem alegria nele, ele é invejoso. No versículo 2 diz que antes, além de não andar no conselho do ímpio, não deter no caminho dos pecadores, não se assentar na roda dos escarnecedores, a vida dessa pessoa é ao contrário disso. E o contrário disso é meditar na lei do Senhor. Ter prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. A alegria dessa pessoa está em meditar, pensar, gastar tempo em pensar, em refletir, em estudar a palavra de Deus. Então está aí, você e eu praticando esses conselhos aqui do salmista, aqui no Salmo 1, nós praticando esses conselhos, a nossa vida muda por completamente. Meditar na lei do Senhor. Salmo 19:14 diz que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Então esse é o nosso segredo, uma vida feliz, uma vida em abundância, uma vida com realizações, uma vida sem frustrações, sem derrota. Esses conselhos aqui, seguir esses conselhos do Salmo 1, arrepender do tempo que nós andamos ouvindo o conselho do ímpio, andando no caminho dos pecadores, né? Parando, ficando no caminho dos pecadores e comportando junto com os escarnecedores. Ter arrependimento por esse comportamento o conselho de ímpio, de sentar em roda de escarnecedores e de ficar junto com o pecador, praticando as coisas junto com os pecadores. Pecadores são aquelas pessoas que pecam todo dia e não se arrependem, que o pecado na vida deles é um estilo de vida. Nós, como cristãos, nós pecamos por acidente, mas o pecado na nossa vida não pode ser um estilo de vida. É um acidente e em seguida um arrependimento, um coração, rasgando o coração diante de Deus. E nessa prática aqui, não andar no conselho do ímpio, não parar no caminho dos pecadores. Os pecadores,
Eles entram dia e noite, começa o dia e entra a noite no pecado, e para eles aquilo é prazeroso. Para nós não pode ser. O pecado para nós não pode ser prazeroso, e nem assentar na roda dos escarnecedores. Então nós cristãos, nós não podemos entrar nessa onda aí de zoação, de deboche, de bullying, porque isso é desagradável a Deus. Quando eu e você colocamos um apelido no irmão, rimos dele, debochamos dele, levamos a situação dele na zoação mesmo, isso é desagradável a Deus. Deus se entristece de nos ver com esse comportamento. E quando nós nos afastamos desses comportamentos, a nossa vida muda, a nossa vida rompe, os nossos sonhos deslancham em Deus e a nossa vida se torna uma vida em abundância, uma vida feliz. Em Filipenses 4:8 fala que tudo que é justo, tudo que é agradável, tudo que é amável, seja isso que ocupa o nosso pensamento. Então vamos ocupar o nosso pensamento em meditar na lei do Senhor, de dia e de noite. Quando você estiver na rua andando, dirigindo o seu carro, ou no avião, ou no ônibus, aonde você estiver, faz os seus pensamentos ir na palavra de Deus. Se você não lembra, muitos, lembra do Salmo 23:1, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Lembra do Salmo 91, aquele que habita no esconderijo, à sombra do Onipotente descansará. Ainda que sejam um versículo, mas gasta seu dia meditando, pensando nele, procurando entender ele, estudando ele, e aí a sua vida vai romper. Vamos parar de debochar, de fazer bullying, de fazer comédia com a situação do nosso próximo, com a vida do nosso irmão. A maledicência, a contenda, vamos abandonar isso. Vamos conduzir nosso coração ao arrependimento dessas obras más, e a nossa vida será uma vida de vitória, uma vida de sucesso. Aí sim, nós iremos viver conforme está aqui no Salmo 1. Bem-aventurado o homem, feliz o homem, feliz a mulher. Que Deus, com a bondade dele, nos conduza ao entendimento e à prática dessas verdades. Como está escrito lá em Hebreus 2, que nós temos que nos agarrar, nos apegar com mais firmeza a essas verdades ouvidas. Que Deus abençoe seu lar, toda a sua família, e que o Senhor nos guarde em paz e segurança no meio dessa geração perversa. Que a graça e a bondade de Deus seja sobre sua vida, em nome de Jesus. Compartilhe esse vídeo, em nome de Jesus. Um abraço, até o próximo.